ressentimento é uma das condições mais perigosas ao homem. Na filosofia de Nietzsche, ressentimento significa declínio, ruína, decadência. Essa condição se alastra de forma contagiante, e esse contágio é o triunfo dos fracos sobre os fortes. Nem todas as pessoas possuem estômago e mente o suficiente para encarar a dor da fraqueza e da impotência. Dessa forma, são facilmente levadas ao ressentimento e, posteriormente, ao desejo de vingança. Para Nietzsche, o ressentimento é um sentimento de hostilidade dirigido a um objeto que se identifica como a causa de sua frustração, ou seja, uma atribuição de culpa por sua insatisfação pessoal. Em nossa sociedade atual, é cada vez mais comum ver o desprezo nutrido por aquilo que causa ressentimento. A cada dia que passa, as pessoas se tornam mais intolerantes diante aos fatores que quebram suas expectativas e não atendem aos seus desejos. O distúrbio com essa forma de viver mora exatamente no fato de que as emoções comandam esse indivíduo e o torna incapaz de enxergar a situação sem seu viés de vítima. Seja uma vítima da sociedade, do outro ou até das circunstâncias, mas sempre uma vítima. Hoje, vamos separar os senhores dos escravos e entender por que a vingança é, na verdade, a maior demonstração de fraqueza. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo novo. Não se esqueça de avaliar o vídeo deixando o seu like e também de ativar o sininho das notificações. Eu sou Jaqueline Botton e esse é o Monodrama. Para entender sobre a vingança, Nietzsche nos insere ao seu ponto de vista sobre a distinção entre o que ele chama de senhor e escravo. O senhor é aquele que busca a realização de sua vontade de poder. Ele é criativo, livre e confiante sobre si. O senhor impõe sua vontade sobre o mundo ao seu redor e é capaz de agir de acordo com sua própria consciência. O senhor é, portanto, visto como aquele que tem uma forte vontade e independência. Por outro lado, o escravo é aquele que é subordinado e busca o conforto, a segurança e a submissão. O escravo é aquele que se submete a agir de acordo com o que é esperado dele. Ele tem medo de assumir riscos e de se afastar do que é considerado seguro ou moralmente correto. Por isso, segue o fluxo da manada, uma vez que sozinho não teria forças o suficiente para continuar por si próprio. O modo de viver e a ação do Senhor representam a afirmação da própria vontade e do poder de um indivíduo. A figura do Senhor retrata um modelo de atitude na vida que busca a autoafirmação e a superação constante. Ele não se deixa restringir pelas limitações impostas pelo mundo interior e pelos outros, mas busca constantemente expandir seus horizontes e aumentar seu poder e liberdade. Ele assume a responsabilidade por sua própria vida, se arrisca e busca criar algo novo, original e valioso, mesmo que isso signifique ir contra a corrente ou enfrentar a resistência dos outros. O tipo escravo, por um desequilíbrio das forças, não tem vigor o bastante em sua ação. Seu ato é dominado por forças externas que são infinitas vezes maiores que ele. Ele apresenta submissão a valores e ideias externas, a negação da própria vontade e o ressentimento em relação àqueles que parecem mais poderosos.
A fraqueza do escravo impede que sua força se afirme plenamente. Ele não é dono de si, é constrangido, desviado e impedido constantemente em razão de forças que se vê incapaz de combater. Diante de um mundo ameaçador e perigoso, o escravo diz não a si mesmo e sim aos outros. Tudo é complicado demais, pesado demais. A vida exige demasiado esforço e o escravo não pode lutar. Ele não está à altura do mundo. A ação do escravo é caracterizada pelo ressentimento, ou seja, um sentimento de raiva e inveja em relação aos outros a quem julga intimamente como superiores. A diferença fundamental entre um e outro é a vontade de potência e a forma como cada qual busca realizar sua própria vontade. A vontade de potência é a essência da vida e a força vital que impulsiona todos os seres vivos a buscar a evolução e a realização de suas próprias capacidades e potencialidades. Para o Senhor, essa vontade se manifesta como um desejo de autoafirmação e superação constante de suas limitações. Para ele, o mundo parece estar em suas mãos. Ele demonstra controle com o que lhe é exterior, e tanto a si próprio como o mundo movem-se em harmonia, num ritmo onde os dois crescem simultaneamente. Já o escravo, de imediato, cria uma separação entre ele e o mundo derivada da impotência e da inferioridade. Para o escravo, a vontade de potência se manifesta como um desejo de dominar os outros, de exercer controle sobre eles, uma vez que se sente tão impotente que, para compensar o sentimento de inferioridade, a única maneira de exercer algum tipo de superioridade é através do controle. Mas de que forma o ressentimento nasce da impotência e contamina todo o organismo? Analisando o senhor e o escravo, podemos ver como no primeiro a ação direciona as atitudes e mesmo aos fracassos continua forte o bastante para encontrar caminhos novos e inesperados. O Senhor dispõe de uma flexibilidade que o faz ativo no processo. Ele é capaz de agir de múltiplas maneiras e afirmar-se sempre com o máximo de potência e espontaneidade. Não há hesitação em pôr-se à prova. Já o escravo, acovardado pelos estímulos que vêm de fora, cegado pelo medo, não encontra saídas, fica paralisado e não se sente digno de lutar. Em sua incapacidade de agir, o escravo tende a se tornar cada vez mais doente e incapaz, cada vez mais enfraquecido e esgotado. Em sua busca por afirmação, sua mente recorre a táticas desesperadas, mas que o torna, por fim, cada vez mais frágil e ainda mais ressentido. O escravo, então, busca o alívio de sua dor e seu desconforto. A vontade de potência busca formas de afirmar-se, mas encontra apenas caminhos sem saída. Então, já incapaz de afirmar, de criar e diferenciar-se, chega o momento para o qual Nietzsche nos alertou. A dor se contamina de ressentimento. Mágoa, raiva, ira e ódio tomam a consciência do ser. Ao fraco, abre-se o assustador destino de ressentido, a incapacidade de esquecer aqueles que o ofenderam, a raiva contida, dissimulada, daqueles que o superaram, a dor persistente e atrofiadora, a sede de vingança. O ressentido afunda lenta e invariavelmente em seu ressentimento, sujando-se em sua própria imundície, alimentando planos de uma justiça imaginária e julgamentos finais. O caminho rancoroso que o ressentido segue o afasta da saúde. Ele se fecha cada vez mais e, eventualmente,
torna-se inacessível. Do caos emergem as forças, ou a vontade de vingança. Nietzsche argumenta que o ressentimento é uma emoção negativa que surge quando alguém se sente impotente diante de uma situação, e que essa emoção pode levar a um desejo de retaliação. No entanto, Nietzsche também critica a vingança como uma forma de fraqueza, argumentando que a vingança seria então uma forma de expressão do ressentimento, sendo uma atitude impotente, ineficaz e destrutiva, que não leva a uma solução real do problema. Na verdade, a vingança só serve para perpetuar ainda mais um interminável ciclo de violência e ódio, sendo impossível viver uma vida plena estando alinhado a esses princípios. A pessoa que busca vingança é incapaz de lidar com sua própria fraqueza e, em vez disso, culpa os outros por suas próprias deficiências. Essa atitude impede a pessoa de enfrentar seus próprios medos e inseguranças e a impede de crescer e se desenvolver como indivíduo. Nietzsche também argumenta que a vingança é uma forma de negação da vida, pois sugere que a vida é injusta e cruel, e que a única maneira de lidar com isso é através do conflito. No entanto, a vida é uma luta constante, e o sofrimento inevitavelmente faz parte da existência humana. É por isso que, ao buscar a vingança, a pessoa nega a vida e impede a si mesma de encontrar um propósito no sofrimento que deu origem ao ressentimento. Ao invés da vingança, Nietzsche defende uma atitude de afirmação da vida e superação das fraquezas, buscando uma transformação. A transformação é uma das principais formas de superação da vingança, porque dessa forma somos capazes de mudar a nós mesmos e transformar a situação que nos levou a sentir o ressentimento. Na maioria das vezes, as reações destrutivas que temos são infinitas vezes mais destrutivas a nós que aos outros. O desejo de vingança nunca é saciado, da mesma forma que não anula o sentimento de inferioridade ou do ressentimento. Tudo aquilo que nos causa sentimentos imparáveis precisa da nossa atenção. E se algo lhe faz sentir inferior, significa que você, em seu mais profundo eu, concorda com tal suposição e a valida ainda mais quando busca a vingança. O grande problema do ressentimento é que ele te aprisiona à eterna inferioridade, pois nunca acontece a superação. A transformação começa com a autoafirmação e a aceitação da vida como ela é, com todas as suas dificuldades e desafios. Ao se afirmar, a pessoa antes ressentida se torna mais forte e capaz de superar seus próprios medos e inseguranças, trazendo um novo significado a uma situação que anteriormente traria apenas inferioridade. A transformação envolve a transmutação do ressentimento em algo positivo e construtivo, e é nesse ponto onde somente os fortes sobrevivem. A verdade é que buscar pela vingança é o caminho mais fácil e viável a alguém que precisa terceirizar sua culpa, seu complexo de inferioridade e seu medo da autorresponsabilidade. A transmutação, bem como a ressignificação, é algo que somente alcança aquele que procura em si as respostas para suas dores. O distúrbio com a vingança é a existente necessidade de provar ao outro que você é melhor que ele, quando o que você precisa é provar a si que não é mais aquele ser que se sentiu inferiorizado. Prova essa que a vingança jamais será capaz de proporcionar. A raiva e a vingança são uma espiral que levam à degradação humana. Esse é o caminho mais fácil de se seguir, mas também o mais cruelmente difícil de sair.
Aquele que se enxerga como um senhor é capaz de transformar a dor e o ressentimento em algo novo e construtivo. E é por isso que ele nunca permanece sem saídas e nunca pode ser parado por pessoa ou situação alguma. Essa é a verdadeira força humana. Se você chegou até aqui, me diz, você se sente como um senhor ou como um escravo? Qualquer que seja a sua resposta hoje, lembre-se que você pode sempre buscar a transformação e que situação alguma tem o poder de definir você, a não ser que você ceda a ela essa permissão. Se você concluiu o vídeo, comenta "Eu busco a transformação" para que eu saiba que você chegou até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que esse conteúdo agregue na sua jornada. Por hoje é só. E até a próxima!